Bom dia, tudo bem com vocês? Muito bom dia. Hoje é uma segunda-feira, estamos aqui no perfil do Armarinho São José para fazer mais uma aula de costura criativa. Hoje vamos fazer esse porta-refratário aqui, ó. Todos os detalhes vão estar durante a aula, mas na descrição desse vídeo ou nos comentários você também tem as medidas para te ajudar depois a reproduzir essa peça. É com muito carinho que estou aqui, a convite da Círculo e, claro, nesta casa que me recebe com muito carinho e com você que está aí também, aqui comigo, se divertindo, passando alguns momentos agradáveis, não é? Vamos aí, nesta horinha, conversar um pouquinho sobre costura criativa e fazer um pouquinho, uma peça bem legal. Ela parece ser difícil, mas vou te contar, é muito gostosa de fazer e muito simples também. Então você que é iniciante na costura pode perfeitamente fazer essa peça, que vai ser muito legal. Inicialmente vou passar as medidas para vocês, para ficar mais fácil durante a aula. E para você que chegou depois desta aula, é só voltar aí nos comentários que você vai ter, na descrição do vídeo você tem as informações e também você vai ter todos os detalhes no passo a passo. Essa aula sempre fica gravada aqui no perfil, então fica fácil para você reassisti-la. Aproveito e peço com carinho para que você compartilhe essa aula com seus amigos, com seus conhecidos, por dois motivos. É legal porque a gente atinge mais gente, mas também é legal porque fica na sua timeline, ou seja, na sua linha do tempo, lá no seu Facebook. E com isso, você consegue achar com mais facilidade, porque aqui no Armarinho São José, ó, tá recheado de aula. E se você quiser assistir essa aula e muito mais, é legal você compartilhar, porque aí vai ficar mais fácil de você localizar essa aula para fazer depois. Vai estar juntinho comigo, então não deixe de escrever os seus comentários, porque eu adoro ficar sabendo o que você está fazendo. Aproveito para te pedir, marca o Armarinho São José, me marca também, @GiovanaTawil, em todos os meus perfis, Facebook, Instagram e também no YouTube. Também no YouTube. Vou estar em todos os perfis, você vai achar essa aula e muito mais em todos os perfis. Aqui no Armarinho São José tá assim, ó, de aula e de costura criativa a gente tá fazendo às segundas-feiras. Já neste ano é a segunda aula que a gente faz aqui e acho que vai continuar com mais algumas aulas por aí pra gente fazer esses tecidinhos de Natal, que já estão todos disponíveis lá no site. Bom, pra gente fazer essa aula, a gente precisa de tecido principal. A gente vai precisar uma medida de 30 centímetros por 45. 30 por 45, 30 por 45. Não é a medida do jogo americano. Normalmente o jogo americano a gente usa 35 por 45. Aqui eu vou usar 30 por 45. Ela cabe um refratário, aquele de vidro. Se você quiser aumentar um pouco, é preciso acompanhar a aula para ver as dicas que você vai ter para acompanhar essa aula. Oi Mari, oi Ana, sejam todas muito bem-vindas, Lourdes, Manuel e todo mundo que está aqui comigo, Hilda, agora Georgette. Bom, vai chegando, vai deixando o seu joinha, vai deixando o seu like aqui pra gente, que é muito legal. Bom, então eu preciso de 30 por 45, uma vez no tecido principal, um tecido que você escolher. A gente vai usar a mesma medida para o forrinho, então 30 por 45 no forrinho. A gente também vai usar manta e uma manta térmica. Então, 30 por 45, tecido principal, tecido de forro, manta e a manta térmica. Você vai usar esses 4 produtos na base da sua peça. A manta térmica é um opcional. Ela vai dar um pouco de estrutura, mas ela não é uma condição fundamental, sabe? Não é sine qua non. Se eu não fizer, não vou conseguir fazer a peça. Você consegue fazer sem a manta térmica, mas ajuda a manter, não o produto quente ou frio. Ela ajuda também, claro que ela ajuda a manter um pouco mais a temperatura, conservar um pouco mais, manter mais tempo na temperatura que você colocou ali, mas o legal é que normalmente quando a gente leva um refratário na casa de um amigo ou a gente vai levar para algum lugar, a gente às vezes põe no colo. Então no colo você consegue levar essa peça, na manta térmica, você colocando a assadeira quente aqui dentro dessa peça e colocando no colo, ela protege o seu colo também para não queimar e nem você ter que ficar fazendo assim, né? Então por isso eu coloquei a manta térmica, tá legal? Então vamos lá. Os 4 fundos.
tecido principal, tecido de forro, manta e manta térmica, ok? Isso 30 por 45. Para as abas, a gente vai usar 30 centímetros, corta com 32 antes. Tudo você vai cortar um pouquinho maior, 1 ou 2 centímetros antes de refilar. Isso aqui é medida final, ok? Aí a gente vai usar 30 por 75. Lembrando que os tecidos da Círculo, normalmente, eles têm 1,5 m de largura. Então, dá pra você cortar, corta uma faixa de 30 centímetros, corta com 32. Corta com 32 centímetros e depois divide ao meio. Você vai ter duas faixas de 75 centímetros, ok? 30 por 75, duas faixas. A gente vai usar também o passador do cordão trançado. Alguns chamam de cordão de São José, cordão de São Francisco. Como eu disse numa outra live, é tudo frei, né? Então dá pra usar, eu não sei qual é o nome exatamente. Me diga aqui se é cordão de São Francisco, Santo Antônio ou São José. Não sei deles, mas todos eram freis, então todos usavam cordões. A gente vai usar esse caninho aqui. Esse caninho a gente tá usando 6 centímetros por 60. 6 por 60. Fica fácil também decorar. O cordão cru, a gente vai usar duas medidas de 1,5 m cada, ou seja, 3 no total. 1,5 m cada tirinha. Pode cortar direto 3 e depois você divide ao meio. As alças eu tô usando 52 centímetros, tá? Pode ser 50, tá? Centímetros. É ideal, eu já testei, já usei, então com 50, 52 é tranquilão. Você pode usar tanto alça pronta quanto fazer a sua própria alça. Se você for fazer a sua alça, aqui eu tenho uma alça de 3 centímetros, corta vezes 4, então 3 vezes 4, corta 12 centímetros e dobra feito o viés e faz os 2 pespontos nas laterais. Você vai ter aí uma alça. Olha uma dica bem legal aqui, ó, eu tô usando um viés dourado, olha que legal que ficou. E aí, para esse viés, eu apliquei o viés somente como decoração de uma alça pronta. Eu usei uma alça pronta de poliéster e aí fiz os pespontinhos na lateral que eu achei que deu um charme. E nessa aqui, nessa verdinha, eu fiz esse acabamento aqui, ó. Eu dobrei, então eu deixei de lado aqui, ó, 15 centímetros. 15 pra cá, 15 pra cá. E depois fiz essa costura, numa costura bem na beiradinha aqui, ó. Fazendo ela quase que desaparece. A gente nem quase vê a linha. Eu até usei uma linha dourada e ó, aí ela desaparece a linha aqui no meio, tá? E aí fiz isso somente pra decoração, pra ficar bonito, dar um ar mais elegante, um ar mais... Não gosto de falar profissional, porque peça de artesanato, a ideia não é que seja profissional, mas fica mais bonito o acabamento, sem dúvida nenhuma, tá bom? Ó, deu uma engasgada. Ok, é isso. Pra viés dessa borda, a gente pode tanto usar o viés pronto, que é esse viés que a gente compra em rolinho, tá? E você também pode usar um tecido. O tecido, eu cortei uma faixinha de 5 centímetros por 1,5 m do tecido. 5 por 1,5 m do tecido. Deixa eu só conferir aqui, é isso aí. 5 por 1,5 m, dobrei, ó, uma faixinha de 5 por 1,5 m, dobrei ao meio, passa a ferro que te ajuda, tá? Deixar bem alinhadinho, e aí a gente tem um tecido de 1,5 m de comprimento, que a gente vai usar para fazer o acabamento da nossa peça. E você tiver etiquetinha, deixa uma etiquetinha reservada aí pra gente usar. Eu vou passando pra cá esses pedaços, vou deixar a nossa peça aqui e aproveito já para te agradecer pela sua visita, por estar aqui comigo, que é sempre uma alegria. Vou deixar a peça aqui pra gente ficar dando uma olhadinha nela o tempo todo, não é? E aí a gente vai fazendo cada uma das etapas. Muito bem, 3 metros de alça, já deixa separadinho para ficar mais fácil, para você não confundir. Então, ó, a gente vai usar 3 metros de alça, de cordão cru, e a gente vai dividi-lo ao meio. Ok? E vou deixar reservado aqui, que a gente vai usar isso aqui só no final. As nossas duas alças, o nosso corpo. E eu já tenho outra ponta aqui, ó. Quase pronta. Essa aqui a gente vai colocar viés, porque na aula a gente nunca consegue colocar o viés com vocês. Então eu vou adiantar um pouquinho o passo pra gente poder chegar a fazer o ponto do viés, né? Que acho que vocês gostam, não gostam? Bom, vamos lá. Eu vou descer os olhinhos de vocês pra cá junto comigo, vou ver se tem algum comentário já, porque aí a gente vai lendo ao longo do período. Aí eu já falei uns oizinhos aqui, pra todas vocês que estão aí. Vamos, gente, compartilha essa aula, deixa aí
para que outras pessoas possam assistir também, e é muito legal. Ó, vamos debruçar os nossos olhinhos para cá pra gente formar as abinhas. Eu queria mostrar uma coisa pra vocês, vou mostrar nessa aqui que ainda não tá pronta. Ó, olha só que legal. Quando a gente, eu vou baixar aí vocês já. Quando eu coloco a minha peça assim, ó, eu posso colocar ela na mesa, olha que bacana, eu posso colocar ela na mesa, e aqui vão os pães, vão bolachas ou frutas, o que você quiser carregar também. Então ela vira quase que uma cestinha de piquenique. Você pode deixar a amostra, tanto o seu bolo, o seu refratário pode ficar aqui dentro mesmo, olha que legal. Então ela vira também um protetor para sua mesa, né? Como ela tá com uma manta térmica, ela protege também a sua mesa. Se tiver uma toalha plástica ou se for uma mesa de madeira que tenha fórmica ou verniz, para não descolar se a assadeira estiver muito quente, né? Se for o caso de sair do forno e for direto para cá, você já tem uma espécie de um descanso aqui desse refratário, ok? Ó, ela ficou desse jeito, ficou bem bacana. E aí fechou ela vira uma cestinha. O que fica muito legal da gente poder guardar a nossa peça também, porque o ruim dessas cestas é poder guardar ela, porque a gente acaba não usando o tempo todo. Então, desse jeito aqui, ó, fica facinho, tanto para dobrar e guardar, como para deixar na sua gaveta de panos, né? Eu ia falar pano de copa ou pano de prato, né? A gente já pode deixar ela guardadinha ali, ó. E aí fica bem bacana também. Aqui vão as alças que a gente vai colocar, que eu vou fazer isso com vocês ao longo da aula. Alguma dúvida por enquanto ou tudo tranquilo? Bom, gente, vamos começar a fazer o nosso matelaçado. Então, o matelaçado dessa peça, ó, vou colocar vocês aqui desse lado e vou mostrar aqui no detalhe. Eu usei para fazer o matelaçado dessa peça as próprias linhas desse xadrez. Esse xadrez aqui é um tecido de lançamento já da linha de Natal da Círculo. Ele é branco com dourado e a gente tem outras estampas. Branco com dourado, vermelho com dourado, verde com dourado. A gente tem uma série de... Eu vou pegar as estampas ali para vocês darem uma olhada. Olha só que bacana. Essa com pinhas e flores. Tem esse tipo de xadrez que fica lindo. Presentes. Então você tem toda uma linha de vermelho e uma linha de verde, ó. Tem esse no verde, que é o mesmo padrão que eu tô usando. Esse no vermelho, que é o padrão, aquele primeiro que eu mostrei. O xadrez também, esse que eu usei na peça. E aqui a gente começa a repetir, que já são retalhinhos que sobraram de outras confecções que eu fiz. Também tem um tecido muito lindo. Vou aproveitar para mostrar aqui, ó. Eu falei, mas acabei não mostrando, ó, no branco, ó. Tem a mesma padronagem branca. Também tem esse xadrez, além desse que eu tô usando. E olha esse aqui, que coisinha mais fofa dessa vida. Ficou maravilhoso, né? Ficou lindo. Deixa eu aproveitar, posso mostrar mais uma coisinha pra vocês? Sim ou não? Me contem aqui. E aí eu vou aproveitar e pedir pra vocês, se vocês quiserem fazer essa aula, a gente pode trazer essa aula aqui também no Armarinho São José. Olha só que legal. Fiz uma toalhinha usando o padrão xadrez e olha esse tecidinho aqui, que coisa fofa que ficou. Isso aqui é um individual, né, um lugarzinho americano, um individual, ou ainda uma toalhinha de pão, que você pode compor a sua cestinha. E olha essa aqui, que bacana que ficou, né, uma toalhinha de chá dupla face com um cantinho mitrado, muito legal e gostosa de fazer. Bom, bora lá pra aula, meninas? Deixa eu ver se tem alguma perguntinha aqui, deixa eu aproveitar e ver se tem alguma perguntinha de vocês. Ainda não, tá tudo bem, tá tudo tranquilão. Deixe seu comentário aqui, que eu gosto muito de que vocês participem e falem comigo, que eu gosto de falar com vocês também, tá bom? Bom, o matelaçado eu usei as próprias linhas, então eu coloquei ele tecido principal, coloquei manta, coloquei a térmica e coloquei o tecido de forro, coloquei todo mundo junto. Cortei então um pouquinho maior, lembra que eu falei? 30 por 45 é final.
Então eu cortei eles um pouquinho maior, todos eles, passei a ferro porque eu tô usando uma manta com resina, né? Tô usando uma R2. Essa R2, essa R2, ela possui cola dos dois lados. Então, indo pro ferro, já deixo tudo alinhadinho. Então, eu usei o tecido. Quando eu fui colocar a manta térmica, ela não tem cola. Você pode usar dois recursos, tanto a cola spray quanto aquela cola de bastão. Você passa um pouquinho da cola de bastão nela e põe o seu tecido, ele também estabiliza. E fica muito fácil de você fazer o quilt, tá? Não sai andando tudo do lugar, ok? Feito o quilt, ó, todo junto. Aí sim, eu faço uma costura em toda a volta. E pra você que tem máquina doméstica, é muito legal vir aqui, ó, e fazer um zigue-zague nessa ponta toda. Porque aí ele amaceta tudo isso aqui e não sai nada do lugar, tá bom? Pode passar um zigue-zague bem miudinho em toda essa ponta aqui, ó, que ele dá essa beliscada aqui, ó, em toda essa peça e fica bem bacana. Como eu tô na industrial, só usei um ponto número 2, aquele bem miudinho, pra que ele trave as costuras e também não solte nada. Dúvidas até aí ou tranquilo? Bom dia, Fátima! Seja bem-vinda. Tudo dúvidas aqui, ó. Olha esse matelaçado que ficou muito legal. Esse matelaçado ficou mais ou menos, como diz uma amiga minha, aquele quilt de preguiçoso. Como eu usei essa referência, ele ficou aquele matelaçado de 5x5, tá vendo, ó? Olha, ficou um matelaçado bem grande. Mas tudo bem, porque não é uma peça que a gente vai fazer muita movimentação, a gente não vai ficar lavando muito. E ele fica bem firme também. Então você pode usar esse quilt mais larguinho, ou você pode fazer aquele matelaçado de 2x2, 1,5 por 1,5, enfim, fica a teu critério, tá bom? Dúvidas? Tranquilo. Agora a gente vai fazer essa abinha aqui e aí a gente vai colocar ela, essa aqui já tá pronta, eu vou ensinar a fazer essa aba aqui. Pra fazer essa aba, a gente vai usar 30 centímetros de tecido por 75, 30 por 75. Lembra? Corta sempre um pouquinho maior, tá? Corta com 32, porque aí depois você refila e fica mais fácil de você fazer aí. Agora eu vou debruçar os olhinhos de vocês, porque o detalhe está bem aqui, ó. Vou mostrar pra vocês no detalhe. Vou trazer vocês bem pertinho aqui. E aí eu preciso que vocês digam pra mim se estão enxergando, porque pro telefone estar nessa posição, eu não consigo enxergar exatamente. Mas vamos lá, ó. Eu cortei uma faixa de 6x60, lembra que eu falei? 6x60, tá. Essa faixa aqui, ó, de 6x60. Então, eu fiz uma dobra de tecido aqui de 1 centímetro e vinquei ao ferro. E também fiz as duas laterais aqui, vincando no ferro também, essa dobradinha aqui, ó, que é para fazer o acabamento. Então, dobrei 1 centímetro e um de novo, e do outro lado também. No final, a gente vai ficar com esse canal aqui, em torno de 51, com 55, 56 centímetros, a gente vai ficar com esse canal. Lembra que 6x60, dobrei 1 centímetro, 1 mais 1 dá 2 de cada lado, então vai ficar entre 55, 56 centímetros no final dele. E fiz uma marca. Também levei ao ferro, ó, e vinquei, tá vendo que dá pra ver que tem um vinco aqui, ó. Então levei o ferro, dobrei esse tecidinho ao meio e vinquei a ferro. Vincando a ferro, ele fica com uma marcação aqui. Eu vim com a caneta, só pra ficar mais claro pra vocês, ó. Eu vim com a caneta pra vocês mostrarem, ó, que dá pra ver o vinco. Tá vendo, ó? Nessa marca aqui, ó, não precisa fazer essa marca da caneta que eu fiz, tá? Mas eu fiz para ficar mais fácil para vocês. Dessa marca pra cá, você vai marcar 1 centímetro na régua. Então, vai pôr a régua de patchwork aqui. Nessa marca, você põe 1 e faz uma linha em toda a extensão. Ó, tá aqui a linha, ó. Vai vir com esse tecido, na parte, esse lado já tá vincado, esse lado não. Você vai vir com ele aqui, ó, e também vai fazer uma marcação de 1 centímetro aqui. E vai encostar o final do seu tecido na marca de 1 centímetro. Vai ficar desse jeito aqui, ó. Aqui tá o meio. Do meio para baixo, você vai ter uma margem de 1 centímetro. Vai encostar o seu canal aqui, no 1 centímetro. E com 1 centímetro para dentro, você vai fazer uma costura. Essa costura aqui de estabilização. Fez essa costura, aí você vai ver no ferro, tomba todo mundo aqui e vai fazer uma segunda costura aqui. Vamos lá. Agora a gente vai na máquina e vamos fazer essa costura.
Opa, não liguei minha máquina ainda. Olá, bem-vindo à operação da máquina de costura Jack. Desejo a você um ótimo trabalho. E aí, eu vou fazer essa costura aqui, ó. Uma costura plana. Retrocesso no começo e no final. E aí eu fiz o meu tubo, ó. O tubinho em que eu vou usar pra passar o meu cordãozinho. Dúvidas até aí, meninas? Deixa eu ver aqui se tem alguma perguntinha. Beleza. Então vamos lá. Agora eu vou pegar a minha peça que já está pronta. Vou afastar vocês um pouquinho pra ficar mais fácil. Eu vou fazer uma coisinha aqui. Ah, uma peripécia. Vamos ver se eu consigo aqui. Acho que assim ficou bem legal, hein? Acho que fica mais fácil pra vocês verem, né? O que eu vou fazer agora, ó? Eu vou dobrar essa minha peça e ela precisa, então, estar refilada com 30 centímetros. Então, depois que eu fizer isso, fiz o canal, vou dobrar vou colocar na minha base de corte e vou cortar com 15 centímetros. Para quem não tem tanta habilidade, olha só que interessante. Uma régua de 30 centímetros de patchwork, ela tem, a régua de patchwork, ela tem uma largura de 15 centímetros. Então, quando você passar e colocar na base, na sua base de corte, você vai colocar aqui, ela vai dar exato 15 centímetros, aí você corta. Por isso que essa base aqui precisa ter 30, 15 mais 15, dobradinho, vai dar a medida de 30. Então, se você quiser fazer maior, você tem que calcular essa aqui, a sua que você fizer com 35, por exemplo, você precisa calcular essa abinha aqui para que fique maior também. Por exemplo, se você fizer com 35, você tem que cortar ela com 34, daria 17 centímetros, tem que cortar com 18 centímetros, com 36 centímetros, essa para dar a medida de 35, mais ou menos, tá? Bom, enfim, você vai fazer o seu cálculo aí. Aproveitei e marquei o meio, e marquei o meio dessa minha peça também. E vou colocar ela aqui, ó, meio com meio. Coloquei ela nessa posição aqui. Vou pegar meus clips que ficou lá na bancada. Ó, meio com meio, vou colocar ela aqui, certo? Essa medida aqui, gente, de prega, ela tá, diria, livre, tá? Vamos chamar assim, uma medida livre. Vou encostar aqui, ó, a minha peça final aqui. Ah, desculpa, eu esqueci de falar. Aqui eu arredondei com pires, com cone, enfim, não tem muita regra aqui. Você pode arredondar do jeito que você quiser. Arredondei, eu só arredondo o tecido principal depois que ele tá pronto. Não arredondo esse aqui ainda, ó. Não arredondo, tá? Eu deixo ele assim pra ficar mais fácil o encaixe. Poderia até vir e arredondar, mas eu prefiro fazer assim que me dá uma segurança maior. Depois eu faço o arredondamento. Vou pro outro lado e vou fazer a mesma coisa. E vou fazer a mesma coisa. Vou encostar ele aqui. Vou sentir que ele tá o final aqui e o final aqui. E vou colocar clips. Pode ser alfinete também, tá? Sem problema nenhum. O alfinete também funciona super aqui. E fiz. E já achei o meio, tá? O meio da minha peça. O que eu vou fazer? Vou meio que dobrando a olho, sabe? Vou fazendo uma preguinha aqui, vou fazer uma preguinha de 3 centímetros de profundidade. É meio a olho mesmo. Você vai fazer pregas só evitando a margem aqui do final, ó. O resto você vai colocando. Então, essa preguinha, eu coloquei 2 preguinhas viradas pra dentro. E você faz uma parte e depois você vai repetindo essa dobra
do outro lado. Aqui também, ó, vou vir aqui, vejo quanto eu dobrei. Ah, dobrei uns 3 centímetros também. Dobrei uns 3 centímetros. E vou colocar uma preguinha aqui. E essa última, eu vou deixar ela nessa posição aqui, ó, pra fora, pro cordãozinho ficar pra fora. Vou colocar ela aqui e vou dobrar ela pra fora. Aqui você pode decidir se fica tudo dobrado pra fora, uma prega pra dentro, uma prega pra fora. Não tem muita regrinha, sabe? Fica bem leve aqui pra você decidir. Você vai colocar na tua peça. Quando você for começar a colocar, mesmo que você seja muito iniciante, assim, que nunca fez, você vai ver que não é difícil de fazer, tá? É bem intuitivo. Você vai conseguir fazer com facilidade aqui, ó. Vou dobrar esse. Deixa eu virar pra mim, porque assim de ponta cabeça tá muito difícil pra mim. E cada final de prega, eu coloco ou pode ser o alfinete ou o clips, para que aquela preguinha fique bem estabilizada, bem certinha ali no seu joguinho ali. Veio com ela aqui. E a última, coloco ela, aqui. Tá? Pronto, já tenho toda a aba. Professora, posso franzir? Até pode, porém o franzido vai te dar muito mais trabalho, não vai ficar tão simétrico. E depois a gente acaba franzindo com o cordão. Então, desse jeito, com pregas, é mais fácil de fazer. Mas nada te impede se você quiser franzir esse tecido. De repente, você faz um alinhavo e franze e coloca ele aqui. Para quem tem experiência, faz um alinhavo aqui, franze na mão e depois encaixa. Eu prefiro fazer desse jeito porque eu acho que ficou mais fácil para mim do que franzir tudo, tá? Mas, claro que você pode, né? Afinal de contas, é um produto artesanal feito por você, feito à mão. Então você pode fazer do jeito que você quiser. O que eu vou usar agora? Eu vou aplicar a minha alça. A minha alça, ela vai ter um distanciamento de 9 centímetros. Desculpa, de 10 centímetros. Então, eu vou, ó, do meio, eu vou colocar aqui, ó, do meio. Vou medir o meio e vou colocar aqui, ó. Aqui. E do meio pra cá. E vou colocar minha alça jogando ela pra fora. Muita atenção na hora de eu colocar a minha alça, para que a gente não coxe a alça, né? Então, eu venho aqui, ó, olhei ela e vou colocar ela aqui, do outro lado. Perfeito? Vou fazer do outro lado a mesma coisa. Aquela marcação de meio que eu tinha feito. A marcação de meio, vou pôr 5 centímetros aqui, marcação de meio, 5 centímetros pra cá. Então, venho com a minha outra alça, coloco ela aqui, ó, 5, acho que eu vou trazer vocês pra cá agora de novo. Ó, a marcação do 5 pra fora, coloco a minha primeira alça e viro ela. E ponho ela pra cá também. Pronto. Tudo estabilizado, tudo certinho, bonitinho. Tá pronto aí, ó, toda a nossa peça. Dúvidas até aí ou tá tranquilo? Deixa eu ver aqui. Que tecido é este da alça? É uma... É viés pronto, tá? Esse, não, a alça é de poliéster, tá? E esse detalhe dourado é viés dourado.
Eliane Martins, bom dia para você também. Bom dia, pessoal. Já compartilhei bastante. Obrigada, Regina. Obrigada mesmo de coração. A Nancy também chegou por aqui. E tantas outras que estão aqui comigo, né? Muito obrigada por estarem aqui comigo. A Fátima. É isso aí, ó. Deixa eu afastar mais vocês aqui. Agora a gente vai pra costura. Pra ficar mais fácil. Qual que é a minha dica, tá? Eu vou virar essa peça aqui, ó. Eu já aproveito, ó, já fiz umas dobrinhas aqui. Deixa eu só conferir. Bom, eu vou colocar ela assim, ó, e vou fazer o anel em toda a volta, tá? Não vou fazer com vocês porque eu já tenho uma adiantada com esse anel aqui pra ficar mais fácil, ok? Tá aí, ó. Feito o anel em toda a volta. Agora eu vou marcar essa minha alça aqui, ó. Pra ficar certinho. Quer ver que eu deixei mais? Deixa eu ver aqui, ó. Aqui eu pus com 7. Eu vou pôr essa aqui com 7 também. Alça aqui. Aqui é a minha outra alça. E aqui. Eu vou desmanchar aquela lá e vou deixar com 5, porque eu gosto mais, gente. Vou fazer do jeito que eu falei pra vocês, que vai ficar mais bonito. 5. Eu vou só tirar essa alça. Vou vir com ela aqui. E 5 aqui também. Vou levar pra máquina. E vou fixar a minha alça aqui, ó. Bem fixadinha. Bora virar do outro lado. Pronto, alça bem fixada. Quando a gente vai fazer o anel, ó, a gente vira ele ao contrário e dá a volta toda. Eu vou refilar, porque sempre que a gente coloca a alça, acontece isso, da alça ficar um pouquinho pra fora. E aí eu gosto de deixar bem refiladinho, porque senão ela faz um volume na hora de colocar o viés e fica ruim. Então aqui, ó, vem aqui, acerta todos as gordurinhas que ficaram a mais aqui sobrando, sabe, os pneuzinhos? Você vem aqui, ó. Acerta esses pneuzinhos aqui. Se os nossos pneuzinhos fossem fáceis de tirar. E aqui. Feito isso, ó. Minha alcinha tá em ordem. Vou tomar cuidado para que isso não interfira.
e venho e faço todo o anel. Feito o anel, gente, a gente vai colocar então o nosso viés. Vou colocar minha etiquetinha, peraí. Vou aproveitar e vou escolher um lugar aqui para colocar minha etiqueta. Vai ficar aqui. Bom. Agora, eu vou virar, eu quero bonito pro outro lado, pra frente. Como eu quero o lado mais bonitinho pra frente, a gente começa o nosso viés de trás pra frente. Aí eu vou escolher um lugar que não vai ficar tão difícil. Vou colocar o meu viés aqui, vou encostar o pé da minha máquina e vou começar a fazer uma costura. Como vai ficar tudo muito franzido, não tem necessidade de você cortar o tecido em viés. Claro que você pode, fica muito elegante se você cortar o tecido enviesado. Sim, é óbvio que fica bonito, fica elegante, fica um acabamento muito bom, que não faz aquela prega. Mas a gente vai ter pregas nessa peça. Então, se você não cortar o tecido uma tira reta de 1,5 m, que é o meu caso aqui, não interfere muito. Então, nesse caso aqui, fiz com um tecido plano. Cortado uma tira direto de 5 centímetros por 1,5 m. Vou tombando e ajudando aqui com a mão mesmo, porque aqui, como tá tudo preso, que é legal você fazer aquelas costuras antecipadamente, aí você já tira alfinete, tira tudo, fica muito mais fácil de fazer. Você também pode vir com esse material todo e prender primeiro, tá? Você pode colocar clipes ou viés, ou alfinete em tudo antes. Mas, por experiência, o tecido acaba andando, o viés, quando a gente vai costurar, o viés acaba andando um pouquinho. Então eu prefiro não fazer antes, eu prefiro fazer ele na hora que ir colocando o meu tecido direto na peça. Eu acho que funciona melhor pra mim, tá? E aí o que eu disse, pra você que é mais experiente, do teu jeito. Pra você que gosta de experimentar, já tem um jeito, mas gosta de experimentar uma técnica diferente, um jeito diferente, tá aí como eu faço. Assim como eu fiz testei várias formas antes de chegar ao que eu mais gosto, mais me adapto, ao que eu acho que fica mais bonito pra mim. Você também vai fazer a mesma coisa, porque a gente sempre aprende, sabe? A gente sempre aprende. E para quem vai usar viés pronto, gente, é só abri-lo, tá? Coloca ele aberto, faz a costura naquela marca do viés, sabe aquela marca dobradinha do viés? Faz aquela costurinha na marca do viés
e depois desvira. É o seguinte, sobre o viés, exatamente, que posição colocá-lo, a gente vai escolher o lado que ele fica mais bonito. Quem termina o viés à mão, pode fazer assim, ó. Você começa do lado mais bonito, do lado que você quer o acabamento mais bonito. Então, se você vai terminar a mão, você faz de cima, daqui, virando pra cá, virando pra cá. Aí você termina a mão aqui. Como eu vou fazer a máquina, eu começo daqui e vou pro lado mais bonitinho, porque eu vou ficar com uma costura em cima desse viés. Essa é a diferença do aplicado à mão e aplicado à máquina. Como vai da máquina, a costura mais bonita do viés, ela precisa ficar à mostra, né? Ao lado de cima da máquina, a agulha que vem da bobina não, do carretel, ela é mais bonita, né? A costura é mais bonita. Então, a gente faz assim, a gente começa de baixo pra cima. Agora, gente, existe um jeito de acabar esse viés aqui que fica muito bonito. Vou te ensinar agora. Ó, eu vou fazer ele aqui e vou cortar ele reto aqui. Esse viés, ele tá passando, lembra que eu falei 5 centímetros, né? A gente vai cortar ele retinho, pra não tá reto aqui. E vou fazer uma marca de 5 centímetros aqui. Ó. Então, esse viés aqui tem 5 centímetros, então eu vou passar 5 centímetros. Quando eu encontrar aqui, ó, eu vou encontrar e vou passar 5 centímetros desse encontro. Quando chegar nos 5 centímetros aqui, eu vou cortar esse viés. Então, ele vai ficar uma sobreposição de 5 centímetros. Vou jogar os dois lados pra fora. Preciso descosturar mais um pouquinho aqui. Vou jogar esse pra fora e esse também. E vou fazer uma costura aqui, ó. Eu vou marcar aqui pra vocês primeiro, pra ficar mais fácil. Vou colocar no 45 graus. Ó. Vou pôr um sobre o outro. Vou fazer aqui e vou mostrar pra vocês como é que fica. Peraí. É que a hora que a peça tá grande, ela tá um pouco difícil de cortar aqui.
Aí, gente, fica até ser grande. Vai ficar meio pesadinho, peraí. Ó, vem cá que eu vou mostrar pra vocês um detalhe aqui que vai ficar fácil. Ó, eu cortei os 5 centímetros, coloquei as 2 peças pra fora e fiz uma costura na diagonal, certo? Quando a gente faz essa costura, ao abrir a peça, olha só, acompanha comigo aqui, ó. Ao abrir a peça, ela faz um encaixe perfeito, certinho. E aí não fica aquela sobreposição de peça. Então vamos lá de novo, ó. Joguei as 2 pontinhas pra fora, eu sobreponho a mesma largura do viés. Se ele tiver 3,5, você põe 3,5. Se ele tiver 5, você põe 5. Se ele tiver 6, você põe 6. Você põe o quanto ele sobrepõe. Corto a peça. E agora, ao abrir, eu tenho um encaixe certinho da minha peça. Olha que bonito que fica, ó. Ele vai ficar invisível. Invisível não, né? Ele não fica invisível, mas ele fica com acabamento bem bonitinho. Agora eu vou vir, ó, e vou dobrar esse nosso viés todo pra dentro. Lembra das barriguinhas, que tirar as barriguinhas, porque... E vou dobrar ele pra cá. E agora, gente, é clips, né? A gente pode ir direto na máquina também. É que aqui, se a gente for fazendo o clipezinho, que for colocando o clipezinho, a gente vai vendo como é que vai ficando a nossa peça. A gente vê como fica a nossa peça. Direto de uma vez. Vai acertando cada detalhe aqui. Checa se tá bem bonitinho na curva. Lembrando que se você não fez ele enviesado, uma preguinha na curva ela vai fazer. E eu tô ciente disso e pra mim tava tudo bem fazer essa preguinha aqui na curva. Com a mão você vai acertando essa preguinha aqui, ó. E o objetivo do viés é sobrepor a costura, a linha que você fez no primeiro momento, né? Aquela costura que você fez fechando toda a peça. A emenda ficou em cima da alça danada. Esse viés passado a ferro também é muito legal, sabe? Se tiver com ele bem passadinho, ele fica bem mais bonito. Se ele tiver passado, bem alinhado. Estica bem.
Agora eu vou fazer uma pergunta pra vocês. Vem cá. Vocês querem que eu faça o viés ou quer... Está ficando lindo. Obrigada, Regina. Oi, Marley. Tudo bom, querida? Querida. Bom dia. Saludo de Bogotá. Oi, amiga. Tudo bom, Elaine? Passando para matar a saudade, dizer que te amo. Eu também te amo. Obrigadão. Oi, Regina. Eu fico tão honrada quando eu tenho... A Ana Duarte. Eu fico tão honrada quando eu tenho... eu não conheço todos vocês, né? A Cristina mandando uns parabéns, a Marta falando bom dia. Eu fico muito feliz. Eu tenho certeza que quase todas que estão aqui são costureiras, né? São artesãs. E a gente é mais do que costureira, né? Artesã é mais do que costureira. E eu fico muito honrada quando eu tenho vocês aqui comigo, porque é uma alegria ter, dividir esse momento com alguém, com uma amiga que é da área, né? Também costura, também faz patchwork, também faz a costura criativa. Pra mim é sempre uma honra ter uma amiga. E aí eu tenho certeza que eu sou muito grata por todos vocês que estão aqui. Eu tenho certeza que muitas de vocês são artesãs, estão aqui e acaba fazendo... trocando experiência comigo e vendo, aprendendo ou só passando o momento aqui. Gosto muito de assistir suas aulas, a Regina falou. Regina, você é costureira? Bom dia a todos que estão na live. É isso aí, Simone. Ó, a gente tem duas ferramentas, que isso aqui é chamado de agulhão, tá? Agulhão, tem vários formatinhos, mas é isso, ó. É uma haste de agulha na ponta, machuca, tá? Aí você vai escolher... Eu gosto muito dessa, porque ela encaixa aqui, ó. E o agulhão vai me ajudar muito... Tipo, quem falou aqui? Eu quero ver, pois tenho dificuldade para pregar o viés. Então, bora lá, ó. E aí, a gente vai colocar a nossa máquina, o nosso pé aqui, ó, da máquina. Eu vou colocar ele rente. Eu tô usando um pé de meio, tá? Então, significa que a minha primeira costura foi de meio centímetro. E aqui, ela vai bater no mesmo lugar da primeira costura. Vou colocar meu pezinho deitado aqui, ó. E aí, com o agulhão, eu vou auxiliando. Eu não começo com retrocesso. Eu venho só uma costura reta. Eu vou deixar para fazer o retrocesso na última costura, quando eu sobreponho uma à outra. E vou somente, ó, fazendo a costura. A costura do viés é uma costura tranquila, tá? A gente precisa estar com tudo ele estabilizado, certinho na mão aqui. Então, o auxílio da ferramenta ou dos grampos ou dos alfinetes. O legal do alfinete é que você não precisa tirá-lo, né? Você só passando devagarzinho, você consegue passar por ele sem nenhum problema. É só ir devagar, né? Que é o que a gente fala, ir devagar nessa parte aqui da costura. A outra coisa que eu sempre falo nas aulas é o seguinte. Quando a gente vai fazer viés pela primeira vez, e eu não sou expert no assunto, então o que acontece? Eu sempre procuro usar uma linha da cor do tecido em que eu tô fazendo o viés. Por exemplo, aqui, tô sendo ousada e usando o douradinho, mas eu deveria colocar uma costura verde, da mesma cor do meu tecido aqui. E ele fica invisível, é muito melhor, tá, gente? Então, aqui eu acabei arriscando, mas normalmente você faz uma linha da mesma cor e aí, se tiver algum defeito, se você fizer alguma curvinha que não fica tão boa, a linha se mistura, a cor do viés, a costura se mistura, a costura, a cor da linha do viés se mistura na cor do tecido e ela fica meio que invisível, né? Já esse aqui não, né? Esse dourado aqui em cima, a gente vai ver que tem uma linha dourada aqui, tá sendo feita uma costura, fica mais evidente, né? Vocês estão vendo aqui que
tá saindo, aparece mais. A preguinha ficou bem suave, bem sutil. Não esquece de fazer uma alça, fixar bem a sua alça, porque afinal de contas a gente vai usar aí um refratário, vai usar uma peça grande. Quando eu encontro uma linha na outra, aí eu faço o retrocesso. Olha só, isso aqui ficou feio, tá? Ó, essa costura aqui ficou feia, tem que vir. Por isso que eu falo, ó, se você não tem, eu vou desfazer, tá? Não vou desfazer agora, mas vou desfazer. Tá vendo aqui, ó? Se você tem uma costura, ó, aqui que ficou feio, ficou grosso aqui, e eu acabei vacilando. Fui olhar pra vocês. É isso que eu falo. Quando você tem uma linha, ó, fica bem evidente. Já não dá mais pra ver. E aí aqui, na mesma cor do tecido de baixo, fica quase que despercebido. E o que... E como é que eu vou colocar essa minha peça? O meu cordão de São Francisco. A gente vai colocar o cordão, ó. Veja vocês aqui. O cordãozinho a gente vai usar um passo elástico. Então, o que eu tenho que prestar atenção? Eu vou entrar com uma correntinha aqui, ó. Eu vou entrar, passar por dentro do túnel, sair no anel, ó. Tá vendo aqui, ó? Ó, eu vou entrar aqui, passo por dentro. Aí eu saio ele aqui, ó. E volto com ele pra cá e dou nozinho. Depois, reservando isso, eu vou fazer a mesma coisa. Pego essa cordinha, entro com ela pra cá, faço a voltinha, encontro do outro lado e dou o nozinho. Desse jeito, eu vou ter o laçarote, ó, dos dois lados e as cordinhas. Pra quando eu puxar, eu faço o fechamento da minha peça, tá bom? Esse é o jeito de fechar dessa forma, assim, mais prático, tá vendo, ó? Abri aqui, ó. E fechei. E tem o meu refratário. Deixa eu levantar vocês aqui. Que tem uma mocinha aqui que escreveu umas coisinhas que eu quero ler. Peraí. Costuro, mas não sou profissional. Sou quebra-galho e só faço acabamentos. Alguns reparos. Costurei muito no passado. Costurava muitas roupas e da minha mãe e irmãs. Quando me casei, passei a costurar para minhas filhas. Fazia laços e tiaras para todas as roupinhas. Olha que delícia. Eu já não faço nada de roupa. Nadinha de roupa. Acho que a linha combinou com o tecido. Ficou top. Ficou, né, Marley? Porque é dourado, né? Eu acho que combina também. Bom dia, eu adoro seu trabalho, a Maria falou. Obrigada. Eu quero ver, pois tenho dificuldade de pregar o viés. E aí o resto eu já li aqui. Bom, a todos, Armarinho São José, em especial para a professora Giovana. E tá aqui o nosso porta-refratário. Quero aproveitar e dizer, nesta aula aqui, já que a Marley tá aqui ao vivo, Marley, muito obrigada, tá? Essa peça aqui foi uma dica da Marley, que é uma amiga pessoal, mas também me acompanha aqui, faz trabalhos lindos. E aí durante uma aula ela falou, Giovana, por que você não faz o porta-travessa? E tá aqui meu agradecimento público e ao vivo para você que deu a dica da peça. E no final das contas eu já fiz 3 vezes, eu já tenho 1, 2 e daqui a pouco eu tenho a 3ª peça. Olha só, já tenho para dar de presente, porque eu tenho mais porta-travessa do que travessa para usar, né? A verdade é essa. Bom, meninas, muito obrigada por estar aqui comigo. A Elaine falou muito obrigada. A Andiane mandou um beijo aqui. Bom dia a todos aqui que ela já mandou. Então, muito obrigada por estar aqui comigo. Mais essa aula. Obrigada ao Marinho São José pela oportunidade de estar aqui com você. E aos tecidos a círculo que você encontra em todo o site e também na loja física www.armarinhosaojosé.com.br. Você vai encontrar esse e muito mais entrega para o Brasil inteiro. Um beijo grande no seu coração e até a próxima. Beijo, tchau, fui!